Muito bem, meus irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, EBD em Síntese Podcast. Nessa semana tão especial que estaremos vivendo aqui, vivenciando a lição de número 4, e eu quero já abraçar você querido professor da Escola Bíblica Dominical, você meu irmão, minha irmã, você aluno, você amante do ensino da Palavra de Deus. Seja muito bem-vindo. Dizer que se de repente você recebeu aí no grupo da família esse vídeo, está nos acompanhando, você é muito bem-vindo também. Dizer que hoje estaremos tratando a lição desse quarto trimestre de 2022. Ele vem falando exatamente sobre a liderança na Igreja de Cristo, escolhidos por Deus para servir, e eu tenho certeza que estamos tendo um trimestre muito abençoado. Eu, Alan Gomes, estou aqui, com você semanalmente ou quinzenalmente aqui apresentando esse EBD em Síntese Podcast. E como sempre, nunca estou só. Querido Jansen, professor Jussier. Pai do Senhor Jussier. Pai do Senhor Alan, Pai do Senhor Jansen, Pai do Senhor todos os amigos, ouvintes a todos. E telespectadores aí do YouTube. Maravilha. E dizer que, sim, Jansen, Pai do Senhor, que seja muito bem-vindo também. Pai do Senhor, eu quero dizer uma coisa a mais. Eu que fico muito feliz em estar aqui um pouquinho mais de tempo com vocês dois e com essa audiência que não só aprende com a gente, mas também participa o tempo todo, né, Alan? Maravilha. E professor Jussier, ele faz lembrar aí que quer deixar ainda mais com visibilidade o nosso vídeo, deixa aí o seu curte, não é? O nosso vídeo, deixa também o seu comentário, quem sabe a cidade, o bairro aqui de Natal que você está nos acompanhando, cidade aqui do nosso Brasil, até mesmo fora do nosso Brasil, nós queremos saber de onde você está nos acompanhando e poder estar interagindo conosco através aí dos nossos comentários. Equipe produção do programa do nosso canal aqui, sempre atenta para estar respondendo a sua pergunta, né? Então, faça conosco o EBD em Síntese Podcast. Dizer que é uma iniciativa do DENEC, que é o Departamento de Ensino e Educação Cristã da Assembleia de Deus aqui no estado do Rio Grande do Norte. E estamos aí numa trajetória falando de liderança, professor Jussier, professor Jansen, e os professores de jovens e adolescentes, eles têm tomado para si essa lição aí de jovens esse Verdade. trimestre, porque quem não quer ser um líder melhor, né, professor Jussier? É verdade, é um treinamento, né? Eu considero essa lição como um verdadeiro treinamento. Final de trimestre aí, um final de ano abençoado com um trimestre desse, em que a gente pode aperfeiçoar aí a técnica, né, da liderança e poder exercitar isso para o crescimento do reino de Deus. Verdade, e está pensando, eu amo a EBD por causa disso, tá? Professor Jussier, professor Jansen, passamos aí pelo menos 3 meses falando de um mesmo assunto, vamos dizer assim, para a gente trazer um amadurecimento, né? Isso é muito importante e é muito relevante. Dizer que você que está nos acompanhando, quem sabe tem algum familiar na sua casa, na sua família, que recentemente aceitou a Jesus, dizer que temos sala de aula para você, novo convertido, você que se decidiu por esses dias, saiba que é necessário aprendermos cada dia mais a palavra de Deus, os ensinos que aprendemos com esses personagens bíblicos, e em especial hoje a lição de número 4, vamos estar tratando a respeito da liderança de Josué. Eu queria que o professor Jansen aí trouxesse aí para os nossos queridos irmãos do nosso canal o resumo da nossa lição. Acho interessante isso aqui, né, professor Jussier? É verdade. Vamos lá, né? Hoje a gente está falando sobre Josué. Josué, para mim, não sei se para vocês, é um dos líderes que a gente não só se sente inspirado por tudo que a gente vê e ouve, como também é um dos líderes que passa um aprendizado mesmo quando ele ainda não era nem líder. Moisés, ele era o líder máximo daquela época, daquela região, e Josué já estava ali do lado, aprendendo desde o princípio, prestando atenção nos aspectos morais, sociais e também no espiritual, que é o mais importante. E quando chegou o momento de Josué assumir, a gente vai levar em consideração esse texto, que é o texto principal dessa lição, que fala: esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei aos seus pais. E aí a gente vê, quem é que está falando com ele? É Deus falando com ele. E ele recebe uma palavra de esforça-te, ou seja, o esforço é uma força além do natural, Alan. É aquele negócio, não confie na sua própria força, porque a sua própria força não vai te conseguir fazer, mas se você se esforçar,
e além da sua força, tanto física como moral, como social, aí essa liderança estará atuando com a dependência de Deus, porque além do que a força e o poder somente humano pode trazer. Então, Josué já dá uma grande lição sobre isso. A gente que já está algumas lições, hoje é a 4ª lição, a gente falando sobre liderança, a gente tem que entender que cada líder estava vivendo aspectos, estava vivendo momentos diferentes, e Deus sempre vai levantar uma liderança para atuar na hora certa. Isso a gente vai falar até um pouquinho mais na frente, mas eu acho que essa lição é uma lição muito forte por causa desse aspecto, tanto da pessoa de Josué, como a liderança que ele teve que exercer. É isso aí, professor Jussier. Jansen já quis dar spoiler aí, né? Adiantar a lição. Vigia, Jansen. Mas é isso, como a gente falou aqui no início, é uma lição realmente muito especial, aprender com a liderança de Josué e alguém que substitui Moisés, um líder excepcional. Estudamos uma lição passada aqui, realmente foi uma lição de muito aprendizado para a glória de Deus. E, de repente, alguém que, vamos dizer assim, professor Jussier, que era o vice-líder. Josué era esse vice-líder, Moisés o líder do povo ali, Deus havia levantado Moisés, né, para tirar o povo do Egito e dar essa missão de levar o seu povo para a terra prometida. E Moisés percebe que estava chegando o fim dos seus dias. Até falar um pouquinho sobre isso, professor José, que a liderança de ninguém ela vai ser eterna, não é? E Moisés, como um servo de Deus, um homem que conhecia o Senhor, ele mas também conhecia as suas limitações e sabia que o seu tempo estava acabando. E por amor ao povo, né, pede que o Senhor levante um novo líder, né, professor José? É verdade, Alan. E assim, para você, professor, que está preparando sua lição, estudando, meditando, né, na interação, o comentarista faz ênfase a esses 2 aspectos que Alan colocou muito bem aí e que resume aí a lição, né, está inclusive aplicado ao resumo da lição, que diz que o líder precisa aprender e depender de Deus para que alcance o sucesso em sua missão. Não adianta você ser líder para não ter sucesso, né? E o sucesso na Bíblia é a bem-aventurança, é a felicidade, é a satisfação, né? É alcançar o objetivo que foi proposto por Deus. E Alan estava dizendo aí a respeito de Josué que ele teve a oportunidade de ser o vice, né? De estar ali ao lado, né? de Moisés. E isso nos traz uma lição muito importante, é o que o comentarista também traz na interação, é que se você deseja ser um líder de sucesso, né, sob uma perspectiva bíblica e cristã, evidentemente, você tem que aprender com os outros, né? Deus coloca líderes para liderar você e você está ao lado deles aprendendo com aquele líder que foi colocado por Deus, né? Quando a gente fala de depender de Deus e aprender de Deus, é isso, é você se espelhar na sua liderança que foi colocada por Deus. E eu me lembro, Alan, que a palavra de Deus diz isso, que toda a autoridade ela é delegada por Deus, né? Inclusive a autoridade secular, né? Dos governos, do mundo de uma forma geral. Então, nós podemos avaliar que a autoridade espiritual, né, religiosa, cristã, dentro da igreja, é muito mais importante porque tem a ação direta de Deus. E quando você está aprendendo do seu líder, você está aprendendo de Deus, né? Então, essa questão de estar junto é muito interessante. E você tocou no outro ponto que eu achei fundamental, e eu acredito que todo professor que aplicar esse ensinamento vai ter um fruto bom na mente dos alunos, que é a questão do amor de Moisés e dessa concepção de que a liderança não é eterna. Infelizmente, a fraqueza humana, né, caída, carnal, nos faz, às vezes, meu querido ouvinte aí, faz às vezes o ego da pessoa aflorar e às vezes a gente acha que pode alguma coisa, né, que é alguma coisa. Mas nós vemos no exemplo de Moisés que ele tinha humildade para reconhecer que Deus é que fazia por ele. E quando ele se viu ali, naquele momento de elevada idade, né, talvez já fraco na sua força física, ele, ao invés de achar que, né, de planejar uma forma de perpetuar a sua liderança, de continuar no poder, de colocar, né, alguém que fosse mandado por ele ainda que ele estivesse fraco, não. Ele ama aquele povo que Deus deu para ele liderar, né, e diz, Senhor, escolhe um líder, né, segundo a tua vontade, coloca alguém para liderar este povo. Então, ele ama aquelas pessoas e pede a pessoa certa, que é a pessoa de Deus.
Eu me lembro, professor Jussier, professor Jansen, alguns anos atrás, a gente chegando em um dos setores aqui da nossa capital, hoje em Natal nós temos 42 setores e devido a uma mudança de residência, né, no local que eu estava morando, eu fui para um outro setor. E eu me lembro que uma das primeiras reuniões que fizemos ali, quando chegamos naquele setor, fomos convidados pelo pastor local para coordenar a mocidade naquele setor, e eu me lembro que uma das pessoas naquela reunião, professor Jussier, professor Jansen, ele me deu algumas ideias. E uma das ideias foi o seguinte: olha, você precisa criar um evento para marcar esse tempo. Você precisa marcar esse tempo da sua liderança, sabe? E a gente olhando para a palavra de Deus, olhando para esses dois personagens aí, que é difícil falar de Josué sem falar de Moisés, né, professores? Mas a gente percebe que a questão de dar continuidade àquilo que nós estamos, que Deus está direcionando com o antigo líder, isso é muito importante. Havia uma história ali, havia uma cronologia, havia algo que Deus estava tratando com o seu povo ali, da retirada do Egito, e agora o Senhor levanta Josué, e ninguém melhor, professor Jansen, do que o Senhor para conhecer o nosso coração, né? Parece até um pouco de exagero essa linguagem que o Senhor usa aqui, né? No início do livro aqui de Josué, né? Essa questão de se anima, se levanta, eu serei contigo. Parece até que Josué não era alguém que conhecia essa questão de batalha, não tinha passado por tantas experiências, mas isso é muito interessante, né, professor Jansen? Que o Senhor, ele conhece o nosso coração, e às vezes nós como líderes, apesar de termos experiências, mas passamos por alguns momentos que achamos que chegou o tempo, que não é para nós aquele trabalho, mas o Senhor que conhece o nosso coração, é o principal responsável, é aquele que está na nossa frente e que conhece o nosso coração, né, professor Jansen? Verdade. E tem um ponto, Alan. Josué, ele na verdade, ele começou com aqueles que tinham 20 anos de idade, que saíram lá do Egito, estava caminhando, foram no deserto, conduziu o povo a chegar na Terra Prometida. Só que quando ele saiu do local que ele estava, ele não imaginava nunca que ele ia ser um líder. Ele começou a trajetória sem imaginar e sem desejar a liderança. Então, toda a experiência que ele adquiriu ao meio do caminho, lá naqueles momentos que talvez ele foi forçado a atuar pela circunstância. Então, muitas vezes, ele também não imaginava ser um guerreiro como ele foi, ser um grande estrategista militar como ele foi. E aí, na hora que ele passou por todas essas experiências e chegou a hora dele assumir, talvez só faltava aquela questão de cair a ficha, que agora ele era o líder. Então, aí Deus chegou e disse: esforça-te e tem bom ânimo. E muitas vezes acontece com os nossos dias. Tem professores, tem jovens, tem obreiros na igreja que já adquiriram experiência do dia a dia. Deus, às vezes, até confirmou já a posição de liderança que Deus queria instituir sobre ele, mas quando chega o momento de assumir, ele ainda tem aquela questão: será que é? Será que sou eu? Será que é a vontade de Deus? E aí, muitas vezes, Deus chega com uma palavra tão clara como essa, ou então chega de uma outra forma e te diz: eu sou contigo. Assume essa liderança, não dizendo que você tem poder para isso, e sim que eu serei contigo. Eu sendo contigo, a sua liderança será eficaz. Eu acho que Moisés, ele mostrou isso no dia a dia dele, só que quando chegou a hora de Josué, Moisés poderia até falar, mas Deus falou com Josué. E aí Josué podia entender que a liderança realmente era uma liderança dada por Deus, mesmo que ele podia ter toda a experiência do mundo ou até experiência nenhuma. Deus falando que aquela liderança é sua, você tem que entender que Deus está contigo. E aí é só você fazer e executar a vontade de Deus. É perfeito. O pastor Elias Torralba, ele foi muito feliz nessa lição. Não que ele não tenha sido nas outras, né? Mas essa lição realmente encheu os meus olhos, encheu o meu coração. Ele vem falando sobre a lealdade que o líder ele tem que ter. O professor José foi muito claro no início da sua fala aí, não só de sermos líderes, mas nós precisamos também ser bons liderados, né? Tivemos essa semana uma reunião com a liderança do DEJAD, e o diácono Anderson Leão ele falava exatamente sobre isso. Essa lição ela vem nos ensinar não somente sermos líderes, mas sermos também liderados, né? Quem não tem líder, né, professores, queridos irmãos que estão nos acompanhando aqui. Então, o pastor Elias Torrabo foi muito feliz nessa lição para a glória de Deus. Jansen foi muito feliz quando ele falou em relação a que Josué era esse guerreiro. A palavra nos fala de pelo menos 30
reinados que foram vencidos através de Deus, né? Nesse momento que Josué estava como líder do povo de Deus, pelo menos 31 reis, né? 31 reinados foram vencidos pelo Senhor através da liderança de Josué. Falar um pouquinho a respeito, professor José, em relação ao tempo de cada líder, né? Nós vemos Moisés, a Bíblia diz que Moisés era um homem manso, então, para negociar aquela saída ali do povo do Egito, Deus precisava de um homem manso, que soubesse falar, fosse, não é, articulado, vamos dizer assim, mas Deus, naquele momento de batalha, nesse momento de conquista de terras, ele precisava realmente de um guerreiro. Falar um pouquinho sobre isso aí, essa questão de o tempo, o líder e o tempo e o líder, professor José. Vamos sim, tópico 2, né? Nesse tópico a gente vê aí quem foi Josué, né? Um pouquinho da sua história, do seu nome, significado do seu nome, e vê essa questão do tempo. E o que me chama a atenção, Alan, nessa questão do tempo, é que apenas Deus, na sua onisciência, é que sabe os dias que virão e sabe as circunstâncias do que vai acontecer, né? Mas o que nos chama a atenção é que ele, com muita sabedoria, escolhe os líderes. E Jansen falava sobre isso, sobre a importância de nós entendermos que só vale a pena ser líder quando Deus nos chama para liderar, né? Fazer uma liderança sem o chamado de Deus é fazer uma liderança ineficaz, ineficiente, né? E isso, no longo prazo, até no médio prazo, vai dar problema. Quantas pessoas a gente vê que assumem determinados cargos de liderança por indicação, porque é parente de alguém, porque é filho de alguém, porque tem uma indicação, e aquela pessoa não é vocacionada nem foi chamada por Deus para aquilo. E quando chega no dia do desafio, no dia da adversidade, ela não aguenta, né? Isso traz muito mais prejuízo do que benefício. E o que a gente vê na história de Josué é que Deus preparou Josué ao lado de Moisés para um tempo, né? E o dotou de qualidades que iriam o capacitar para aquela circunstância, né? Então Deus preparou Moisés para um tempo de diplomacia, como você bem colocou, em momento em que precisava de uma voz mansa, suave, negociável, para retirar o povo do Egito, para conversar com o faraó, e para, inclusive, também para acalmar os ânimos daquele povo que estava todo acostumado com as práticas do Egito, né? Mas eles passam muito tempo no deserto até o momento em que chega o tempo de conquistar a Terra Prometida. E para essa conquista, Deus prepara Josué. Então, eu gosto de lembrar, para encerrar aqui a minha fala, que Deus é que sabe do nosso projeto. Foi Ele que nos criou. Então, desde quando Deus me criou, Ele sabe quais são as minhas aptidões, Ele sabe quais são as minhas qualidades, e como Criador, Ele sabe onde eu devo ser colocado. Então, é inteligente, é sábio o crente entender isso e se colocar diante de Deus disponível para cumprir o propósito de Deus. Se for para ser, né, líder agora ou depois, mas é melhor que seja no tempo de Deus. E aí a gente vê aqui no tópico 2 esse tempo de Josué, né? E a lição coloca até essa frase de sabedoria, né? O líder certo na hora certa, né? A sabedoria de Deus é perfeita nisso, porque por mais que ele seja o líder certo, se for no momento errado, não tem eficácia, né? E então o tempo tem que ser certo também. Então Deus nos ensina isso através da vida de Josué, né? E ele tem esse ímpeto para a guerra, vence as batalhas, cumpre o seu propósito, né? E esse grande líder que a gente vê no Antigo Testamento. Maravilha. Eu quero aproveitar nesse momento aqui, já chegando aos minutos finais aqui do nosso EBD em Síntese Podcast, pelo menos essa lição de número 4, mas o terceiro tópico, professor Jansen, professor Jussier, eu não confesso que eu ainda não dei uma passeada na íntegra aqui no nosso trimestre de todas as lições, mas o próximo tópico aqui eu acho muito bom, muito especial. Eu queria me deter um pouquinho sobre ele aqui, para a gente poder estar encerrando o nosso vídeo de hoje. Antes, pedindo que você curta o nosso vídeo, deixe também o seu comentário, repetir mais uma vez. Like, né? Isso, deixa o like. E compartilha nos grupos da sua igreja. É verdade. A dizer que o nosso vídeo, né, esse canal é uma iniciativa do Departamento de Ensino e Educação Cristã da nossa igreja, e é muito importante, ficamos muito felizes de poder estar participando. Até uma maneira, eu até vejo professor Jansen, é uma maneira do departamento dizer assim que ele considera, ele acredita no chamado
seu professor que está nos acompanhando agora, acredita também no seu chamado, você é aluno da EBD, que semanalmente está na escola dominical, e é uma maneira do departamento dizer assim, nós acreditamos em vocês, então nós precisamos estar perto de vocês, criar conteúdo, e realmente é um trabalho de mão dupla, vamos dizer assim, né, que sirva para a sua vida e sirva principalmente também para que você possa estar embasando mais ainda a escola bíblica dominical na sua igreja. Falar aí, Jansen, professor Jussier, também a me deter um pouquinho aqui em relação à família, né? Tão importante essa questão da família, a gente vê Josué se posicionando em relação à sua vida espiritual. Fala um pouquinho, queria convidar vocês também para esse momento aqui no nosso podcast. Vou falar bem simples, assim, a família é o primeiro ministério. É o ministério que Deus entrega para todo homem, independente de ser homem ou mulher também, porque a mulher faz parte do ministério da família. A criança, ela está dentro de um ministério também, que é a família. Então, a família talvez seja o ministério primário de todo lar cristão. Então, a gente até vê uma referência no Novo Testamento, quando é para se escolher os presbíteros, pessoas que vão dirigir sobre a igreja, é considerado através da família. Pessoas que são exemplares, que não têm do que se falar. E Josué aqui mostra um ponto que talvez tem poucos versículos, né, que falam sobre a família em si de Josué, mas é uma coisa deixa claro que ele fala no meio de uma discordância, de uma tribulação, de um momento de decisão, de um ponto onde você tem que se posicionar. Ele diz: eu e minha casa servimos ao Senhor. O bom é você entender que tipo não vamos servir, a gente já serve, nós servimos ao Senhor. E isso é um ponto muito interessante. Às vezes, tem muitos líderes que iniciam a trajetória de liderança, mas pensam, eu só vou fazer isso, eu só vou ser assim ou assado depois que eu me tornar líder. Mas, na verdade, a liderança ela precisa ser antes. E a família é o primeiro ministério que Deus te deu para liderar. Se você for um homem da sua casa, pessoa que está responsável para poder gerir e administrar conflitos sociais, conflitos morais, conflitos financeiros, conflitos espirituais. Então, se tudo isso acontece dentro da família e a família é o seu primeiro ministério, ali é a escola que Deus quer te forjar para a vida, para a sua vida ministerial, para a sua vida laboral, para o seu trabalho, para o seu dia a dia. Porque geralmente uma pessoa que existe e vive em um desequilíbrio familiar, geralmente não consegue ser tão equilibrada nas outras pontas. Então, Deus dá a família para ser o primeiro ministério para onde forjar todos nós, homens, mulheres, crianças, idosos, a serem melhores espiritualmente, melhores na vida cristã. E lá ele também já começa a levantar lideranças. E eu acho que Josué, ele mostrou que ele já era um líder nato da sua família, ele já era uma pessoa que dava bons exemplos, e quando ele chegou a poder falar essa frase, eu e minha casa servimos ao Senhor, ele não poderia estar mentindo, porque concorda comigo? Porque ele falou em público na frente de todo mundo. Então, se ele tivesse com um discurso diferente da prática, ele ali mesmo seria repreendido. Então, mostrou que esse cuidado com a família e toda essa prática que ele afirma ter, ele realmente tinha. E isso é um grande exemplo para a liderança, que o seu discurso não pode ser diferente da sua prática, principalmente a prática com a sua família. Professor Jussier, eu sei que já falou quase tudo, né, sobre família. Falta mais um pouquinho. Perfeito, mas deixa eu levantar aqui. Hoje eu estou empolgado, né? Vou levantar aqui para o professor Jussier atacar aqui. Não é vôlei não, mas usar aqui essa figura aqui de linguagem. A família, professor Jussier, é algo que tem sido tão massacrado esses últimos dias, né, em relação, principalmente aqui no nosso país. Eu acho que é até uma maneira e um ponto aqui que o nosso querido professor que nos acompanha agora, ele pode até se dedicar a essa questão da família aqui, para ele tratar bem aí nessa questão do domingo, né? O nosso querido aluno da escola dominical passa aí a semana inteira na escola, na faculdade, vendo a instituição família sendo tão massacrada, né, Jussi? Até um ponto importante aí, algo a mais que a gente pode trazer aqui, não que não esteja na lição, mas que o nosso professor ele possa focar bastante sobre esse assunto, né, professor? Está completamente vinculado à nossa lição, né? A família ela vem sendo atacada de uma forma muito intensa.
em sua gênese, né, na sua formação, tipos diferentes de famílias que estão tentando criar e incutir na mente das pessoas. Isso vem sendo colocado de forma muito intensa na mídia, e nós temos nos posicionado a defender, né, a identidade da família cristã. E a importância disso, inclusive num contexto de liderança, tem chamado nossa atenção, porque a família, Alan Jansen, ela é a primeira escola de liderança que a pessoa tem na vida, né? A gente percebe que existe algumas pessoas que, por alguma circunstância, não têm uma família, né? Ou nasceu órfão, ou perdeu os pais muito cedo e é criado por avó, por tio, tem alguma situação diferente. Mas, via de regra, nós nascemos em uma família, filhos de pai e mãe, temos irmãos e crescemos. Essa é a regra, né? Então, falamos aqui pela regra, porque a exceção Deus trabalha, a exceção Deus trata. Mas, em relação à regra, a família, ela é a primeira grande escola de liderança. É na família que nós aprendemos a respeito de autoridade. É na família que nós aprendemos a honrar pai e mãe, a obedecer pai e mãe. É na família que o pai aprende a dar ordens e delegar funções aos seus filhos, né? É na família que o marido e a mulher aprendem a conviver com as suas diferenças, né? Ajudando-se mutuamente e aprendendo a ser líderes conjuntos de uma família. Então, a liderança ela está intrinsecamente ligada à questão da família, né? E uma coisa que chama muita atenção nessa lição também, que a gente pode até voltar um pouquinho pegando um gancho, é o subtópico 3 do tópico 1, que fala a respeito da lealdade. Você tocou no assunto, mas não existe, ao meu ver, é uma opinião minha, mas eu acredito que não existe liderança sem confiança, né? E a confiança ela é gerada pela lealdade, pela fidelidade. Nós vemos isso na vida de Josué, aplicamos isso na família, porque é na família em que o amor ele é praticado dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, e é onde a gente valoriza muito a questão da fidelidade, né? Então, o marido não pode ser infiel com a esposa não pode ser infiel com o marido, tem que haver uma lealdade dos pais com os filhos, uma lealdade dos filhos com os pais em relação à obediência. Então, são coisas que estão tão ligadas à liderança que não dá para a gente enxergar hoje a liderança destacada da família. Eu acredito que é lá que o caráter do bom líder é formado, né? Então, a família, ela impulsiona, ela é como um catalisador que nos ajuda a ser bons líderes, né? E o modelo de liderança que a palavra de Deus nos ensina, ele é completamente alicerçado na família. Então, nós temos que valorizar esse ponto, né? Valorizar. Eu tenho certeza que Josué ele foi um bom líder por esse aspecto aqui, por ele ser um bom líder da casa dele, por ele dizer assim, olha, eu tenho aqui a regência da minha casa, eu lidero a minha casa e eu e a minha casa servimos ao Senhor. Então, isso espelha a liderança dele para com o povo, né? Avalie nós que somos pais, que temos um amor incondicional pelos nossos filhos, né? Daqui a pouco vamos ter que liderar jovens e vamos ter que exercer esse mesmo amor que nós temos dentro de casa. Ou seja, quando meu filho erra para comigo, ele tropeça, faz alguma coisa que não deve, eu tenho que amá-lo, privilegiar o interesse dele, educá-lo com amor, né? Corrigir com amor, e eu vou ter que fazer essa mesma coisa, né, com meus liderados na igreja, com meus liderados no trabalho, com meus liderados na minha escola, na minha faculdade. Então, é muito importante essa questão da família, né? E não dá para enxergar sem. Eu, particularmente, não consigo, não sei vocês. Meus irmãos, chegando aqui aos minutos finais do nosso EBD em Síntese Podcast, aprendemos muito sobre a questão da liderança de Josué, uma lição realmente... agradeço a Deus pela vida do nosso comentarista, o pastor Elias, tem servido de bênção, não somente a liderança aqui do nosso estado, mas todo o Brasil, né? Países que têm a língua portuguesa também como sua língua oficial e tem aprendido bastante sobre essa questão de liderança e hoje aprendendo sobre a questão de Josué. Queria fechar essa lição hoje aqui, professores, uma frase do nosso pastor Reinaldo, diretor do Departamento de Ensino, que ele fala assim, que Deus não fica devendo nada a ninguém, né? Então, se a gente der uma olhadinha aí na trajetória de Moisés, de Josué, a gente percebe que foram homens fiéis ao Senhor, que batalharam literalmente, né? Voltando novamente à palavra do professor Jansen, Josué era um guerreiro, né? Que na hora das guerras, Deus levantou um guerreiro, exatamente um guerreiro, mas foi um homem daquela geração, juntamente com Caleb, que enfrentou toda essa situação, um homem que voltou, né, foi olhar lá a Terra Prometida como espia, quando voltou, motivou o povo, no momento que ele assumiu, eu acredito
que pela declaração de Deus ali no livro de Josué no início, estava com o coração meio apertado, sofrido, mas Deus levantou o ânimo daquele homem e repetindo a frase: Deus não fica devendo nada a ninguém. Uma geração inteira se passou, mas Deus honrou aquele homem e honrou aquela família, né? Porque servimos a um Deus fiel e poderoso. Amém, queridos? Esse é a nosso vídeo de hoje. Eu acredito que tem um pouquinho mais curtinho hoje, que é para os irmãos não ficarem procurando o conteúdo aí, mas rapidinho já encontrar e servir como conteúdo aqui. Eu queria pedir ao professor Jansen que trouxesse uma palavra direta aí para o nosso professor de Escola Bíblica Dominical, para que ele, quem sabe, está meio desanimado aí como Josué, mas motive aí, querido Jansen, esse professor, para que Deus venha a dobrar aí a alegria novamente, que ele possa estar envolvido mais uma vez, né, para a glória de Deus. Quem sabe alguém assistindo, entregou a função esses dias aí ao pastor. Fala aí, Jansen. Bom, a gente vai usar a própria lição. Deus, ele levanta líder no tempo certo, na hora certa. Então, se você está como professor, é o tempo certo, é a hora certa. Então, você só precisa entender isso e buscar tudo que for necessário em Deus para que execute melhor a missão que Ele mesmo deu. Então, hoje estamos aqui dando um subsídio, mas Deus te colocou aí e Deus te deu tudo que você precisa para que você possa fazer a obra dele. Amém? Professor Jussier Barreto, nosso muito obrigado. Professor Jansen também, eu fico muito feliz de poder estar aqui com vocês em mais um vídeo aqui no nosso canal. Mais uma vez, curte, comenta, deixa aí o seu comentário. A nossa equipe de produção estará respondendo com certeza e nós queremos ver também seu comentário lá. Nós acompanhamos o canal do EBD em Síntese Podcast. E quem sabe, próximo domingo, nós estaremos mais uma vez aqui, né? Em mais uma semana, em mais um vídeo do nosso canal. Amém, queridos? Amém. Deus abençoe a todos. Amém. A paz do Senhor. Deus abençoe vocês. Paz do Senhor. Tchau, tchau.